Olá! Estamos ao vivo! Bem-vindo todo mundo que está aqui, que veio nos prestigiar. Obrigada, Juno, que está logo abaixo de mim, por ter dado sub no canal, é muito importante, é muito legal. Hoje nós iremos falar sobre não binarismo no RPG. Olá! Estamos ao vivo! Bem-vindo todo mundo que está aqui. Ficar fora da caixinha. Eu estou ouvindo a minha própria live. Pronto, resolvi. Isso! Vamos falar sobre personagens, sobre jogadores, sobre eventos, tudo que for bom, legal. Então, primeiramente, vamos nos apresentar. Juno, porque na ordem alfabética o J vem antes do T. Fale quem é você. Se apresente, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Juno. Tá escrito aí se alguém tiver dúvida. Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. E eu tenho 22 anos. Não sei se tem muito mais o que falar além disso. Ok, tá ótimo. Tef. Eu sou o Tef, Tefinha. Vocês podem me encontrar lá na Ordem do Dado, fazendo vídeos de RPG e diversidade. Muito RPG, muita diversidade. Especialmente nesse mês, que é o mês do orgulho. Então, eu tô bem contente de ter sido chamado pela Naomi para participar desse papinho tão gostosinho e falar de não binariedade para as pessoinhas do RPG. Eu estou ouvindo um retorno da minha voz? Não, eu não tô ouvindo. Também não. Foi muito rapidinho, mas passou. Então, é isso aí. Vocês querem explicar pra galera, primeiramente, o que é não binariedade? Não binariedade ou não binarismo, ou tanto faz? O binarismo é meio que, tipo, a parte imposta, entendeu? Então, a não binariedade é, tipo, a gama de identidades e políticas e afins. Então eu vou atualizar aqui o título da live. Então, o que é uma pessoa não binária? Acho que é importante começar falando que, na verdade, o termo não binário é um termo que a gente chama de termo guarda-chuva, né? Que é um termo que ele abraça ou engloba vários outros termos, várias outras identidades que não se identificam com as identidades binárias, né? Aquela coisa de homem, mulher e essa existência binária que só tem esses dois pontos. Então, a não binariedade ela está entre esses dois pontos, representando várias outras identidades. Então, pessoas de gênero fluido, pessoas agênero, todas elas estão abraçadas pelo termo não binário. É uma noção que, na nossa sociedade que existe atualmente, que, né, foi enforced, né, foi reforçada durante tantos séculos e se tornou o que a gente tem hoje, oficialmente, existem homem e mulher. Aos poucos a gente vai quebrando a parte cis do negócio, não existem só homens cis, e não existem só mulheres cis, também existem homens e mulheres trans. Mas além disso, a não binariedade, ela não só está fugindo dessa, mas ela também está quebrando ela, tipo, reformulando tudo, porque isso tudo foi imposto na gente, a gente tá tendo que se virar com isso, sabe? É que nem as sexualidades. A primeira pessoa que criou o termo homossexual também cunhou o termo heterossexual. A gente só tá lidando com as coisas que foram impostas a nós. Então, quando você reclama de muitas letrinhas, não foi a gente que começou, a gente só tá, né? A gente só tá andando pelas regras do jogo. Exato. E é muito importante falar que a ideia não binária de gêneros e identidades, ela não é, como as pessoas adoram ridicularizar, coisinha de Tumblr. Existem muitas culturas ao longo da história inteira que têm gêneros fora desse binário de homem e mulher. E é claro que quando a gente está falando de pessoas não binárias, a gente não está dizendo que homens e mulheres são automaticamente inferiores por si só, tá? É aquele esquema do vidas negras importam. Não é que só vidas negras importem, é que a gente precisa falar sobre vidas negras nesse momento, porque para a sociedade como um todo, está tendo um certo probleminha chamado racismo que, bom, as vidas não estão importando
Tanto assim, a gente tem que levantar esse assunto para que, né, a gente fale e reconheça o que está acontecendo. Inclusive, eu tenho um pensamento muito legal sobre essa questão de ser coisinha de Tumblr, que, apesar de realmente não ser, eu acho que é muito, muito interessante que esse pessoal jovem mexa muito com isso, a galera do Tumblr fale muito disso, porque é um ótimo jeito de você se encontrar, sabe? Putz, olha essa identidade aqui que esse cara no Tumblr postou, faz todo sentido pra mim. Eu, que sou uma mulher trans, antes de eu me entender como uma mulher trans, eu me identificava como gênero fluido. E eu não sou gênero fluido, eu nunca fui, mas pra mim foi um caminho, assim. Então, eu acho legal que tem um monte de letrinha pra você ir se encontrando e se entendendo aos poucos. Você não precisa saber qual é a sua letrinha, você não precisa escolher uma e ficar nela pra sempre. Todos nós somos fluidos. A identidade, o gênero e a sexualidade não é preto e branco, é um degradê enorme de várias cores. Bom, acho isso muito legal. Meninas, eu pedi pro pessoal do Twitter fazer algumas perguntas referente ao hobby RPG, né? E aí eu trouxe elas aqui. Eu tava pensando que a gente podia ler elas e discutir um pouco sobre as questões que as pessoas que são de fora da comunidade LGBT+, têm, né? Talvez esclarecer alguns assuntos. Então eu vou colocar Vou mandar. primeiro aqui na Perfeito. tela. A, Vamos dar-lhe. a Mai, do canal Atávola, ela perguntou assim: queria saber como eles se sentem em relação a pronomes, quando os personagens também são não binários. Eu sempre fico em dúvida no que usar. O que vocês acham? Pode começar, gente. Ok. Eu acho que os personagens, em geral, funcionam como uma representação de pessoas, né? E bem como pessoas não binárias, em geral. Nem todas as pessoas não... Isso, inclusive, é algo que muita gente pensa, né? Mas nem todas as pessoas não binárias usam pronomes neutros. É importante identificar que pronomes que tal pessoa usa para tratar ela daquela forma. E eu vejo que com personagem funciona da mesma forma. Se você tem uma personagem que é não binária e usa pronomes femininos, você trata ela pelo feminino. Personagens não binários que usam pronomes neutros também são tratados dessa forma. Acho que é sempre válido quem está colocando essa personagem explicar ou desenvolver um pouquinho sobre tais pronomes. É bem aquela questão de o que você está jogando no momento, né? O que você está interpretando. Para muita gente, interpretar algo que não tinha que ser meio ruim, assim, né? Por exemplo, tu tá recém descobrindo que você é uma pessoa trans, uma mulher trans, e de repente interpretar aquele homem só dos pronomes masculinos pode ser um incômodo muito grande para ti. Isso é algo extremamente pessoal, né? É parte da tua descoberta, é parte do teu desenvolvimento. Eu tive bastante da minha construção de identidade não binária e também bissexual através de personagens de RPG, né? Tem personagem de Mass Effect que eu joguei com Marquinhos, Roxo, Pedroca, lá do Formação Fireball, em que o meu Drell, era um Drell, neto do Tane, pra quem joga Mass Effect aí, ele era bi, e tipo, meio que era eu testando as águas naquele momento, assim, com os meus melhores amigos. Mas hoje em dia, por exemplo, eu uso pronomes neutros porque é o que tem para hoje. Eu não gosto muito dos pronomes neutros que a gente tem no português. Eu gostaria de muito mais uma equivalência de them e they, que tem no inglês, que é tipo, que é bem distante do ele e ela no inglês, sabe? O elo, ele me parece ainda meio com uma sonoridade um pouco masculina e tal. Então, não é aquela coisa assim, eu gosto de fugir do pronome masculino, na maioria das vezes, mas, curiosamente, muitos dos meus personagens são homens. Eu lembro Então, que... pode falar. Desculpa, eu te interrompi. Termina Não, sem problema. Eu só quis dizer que eu realmente, antes de eu assumir minha transexualidade, eu sempre jogava com personagem mulher em RPG, videogame, tudo quanto é coisa. É muito de ver o que tu tá querendo no momento, se tu tá pensando mais no personagem, se tu tá pensando mais em
te colocar ali dentro. Tem toda uma questão ainda maior que é o quanto a mesa de RPG vai te afetar ou não, o quanto de cuidado as pessoas que estão jogando, a mestre do jogo está tomando ou não. Ontem na mesa de Skyfall, a gente estava jogando, tem a Nicole, que é uma mulher trans, e a personagem dela, a Pan, que é uma gnoma lá de Skyfall, tem chifrinhos, e ela estava falando que cabras com chifres são sempre machos, mas que ela era uma menina. Então, para todo mundo que estava ali no jogo e na mesa, tipo, tão cansado de conviver com pessoas trans, inclusive mulheres trans, Forja do Mestre tá sempre chamando pessoas trans, é muito mais inclusivo do que eu imaginava que poderia ser. Não, tu joga na Forja do Mestre, não joga? Sim, eu jogo na Protetoras do Sul. Então, tem 2 3. milhões de episódios, né? Isso, tá no Tem episódio 76, eu acho. Aí eu entrei agora. Nossa! É o One Piece dos One RPGs Piece. brasileiros. E aí. Só que foi um momento que significou muito pra personagem e pra jogadora, entendeu? Então nem sempre a gente precisa interpretar a nossa identidade, a nossa sexualidade dentro do jogo. Depende muito do que tu quer naquele momento. E naquele momento, a Nicole precisava que a Pan se assumisse para o grupo que estava viajando com ela. E foi um momento muito bom, ela ficou muito feliz. Ela fez uma postagem muito bonita no Facebook, agradeceu a gente, agradeceu o Pedro, que fez um cenário onde basicamente não existe esse tipo de opressão. Né? Os problemas do Skyfall são outros. Não há LGBTQ-fobia, não há racismo, não há guerras. Então, depende muito do que tu quer colocar no momento. Lá na Forja, acho que temos 3 pessoas, mulheres trans, contando comigo. Tem a Alice, a Nicole e eu. E é bem legal, porque, tipo, toda mulher que vai jogar, eu não sei se o Matheus da Forja faz isso com outras pessoas, porque a mesa que eu jogo só tem mulher, é uma loucura. Ele dá mod, assim, tipo, a primeira vez que eu fui jogar, ele deu mod pra mim, ele falou, ó, Bunny, quem falar alguma besteira pra você, fica à vontade. Você tem total propriedade pra tomar essa decisão, não precisa me perguntar, não precisa me pedir. E isso fez eu me sentir bem confortável lá. Indico esse canal pra quem quiser seguir. Quem gosta do D&D, né, da vida. E, bom, vamos ver a próxima pergunta? Eu queria Vamos agradecer embora. a Iretu, que deu follow hoje. Valeu, Iretu. O Bruno perguntou, em quais materiais de jogo vocês tiveram contato que vocês se sentiram mais representados? Se teve algum, né? Material de jogo pensando em RPG. Pode sair do RPG, se você tiver um exemplo bom. Fica à vontade. Olha, eu acho que em questão de sistemas de RPG, creio que Monster Hearts é tipo a unanimidade. Né? Com certeza. Não tem como citar Monster Hearts, não tem como citar Blue Rose, não tem como não citar esses RPGs mais recentes que buscam ativamente colocar esse elemento queer dentro do jogo. Né? O próprio Ruas Sombrias, apesar de não ser voltado para isso, ele tem elementos em que ele toma um cuidado muito importante de falar. Pera, é Ruas Sombrias? Sombras Urbanas, perdão. Ruas Sombrias ou Sombras Suplemento? urbanas. Sombras Urbanas, beleza. Que ele toma muito cuidado de descrever certas coisas, especialmente a ver com racismo. Ele toma um cuidado muito bom. O Rafael Cruz ele já escreveu sobre isso, como o texto desse sistema fez ele se sentir visto, incluído ali. E apesar de não ser focado nisso, ele tem bastante dessa abertura inclusiva. Outros sistemas mais mainstream estão, tipo, engatinhando ainda, né? Pathfinder começou a botar o pezinho assim na água faz vários anos. O D&D está começando a ter cada vez mais autores queer também. Ele colocou dentro do cenário, canonicamente, a questão de elfos fazerem troca de sexo. É Eladrin, né? Que chama? Não, são elfos mesmo. Podem ser. Eladrin é um subtipo de elfo, né? Os Eladrin eles trocam de estações. Além, Sim. se eles quiserem também trocar de sexo. Espera só um pouquinho, tem uma neném aqui. Claro.
Eu acho muito interessante no Monster Hearts. Ai, meu Deus, coisa mais fofa. Essa é a Lírio. Oi, Lírio, tudo Pronomes bem? femininos, mas Lírio. ela é uma menina, é um bebê. Oi, Lírio, tudo bem? Tudo bem, eu não sei se ela tá me ouvindo, mas tudo Ela bem. tá ouvindo sim. Oi! Que fofo. Que fofura. E, bom, o que eu tava falando mesmo? A gente estava falando do Eladrin, né? Do elfo que Isso. faz mudança de sexo, né? Sexo, no caso, né? Tipo, é um poder próprio do corpo. Num curtíssimo texto do livro do jogador, também da quinta edição, tem uns exemplos de que você pode jogar com um personagem preso num corpo que não é dele, você pode jogar com um personagem cujo corpo muda. Citou vários exemplinhos pequenos no Voluguides to Monsters? É isso aí, Voluguide to Monsters. Tem a descrição da sociedade dos kobolds, que eu gosto bastante, que parte mais para biologia reptiliana, né? 99% dos kobolds são tipo machos, normais para cuidar do seu negocinho ali, mas quando morre geral, porque vem os aventureiros e matam um monte de gente e precisa dar um replenish, né? Botar ovos, eles trocam de sexo, como répteis muitas vezes os fazem, e botam mais ovos. É, Então, apesar desses elementos serem tipo muito mais biológicos, eles estão ligados a uma parte mais social. Porque se eu faço um drow teoricamente macho, seguindo para a sociedade drow, né, que trata bem, de forma bem animalizante, e aí eu mudo o meu sexo, eu vou ser visto como uma mulher para a sociedade matriarcal drow? Então, são pouquinhas coisas que tem esses sistemas mainstream, mas que permitem oportunidades narrativas muito boas, se você puder, atenção, remoção de neném, se você puder aproveitar. Remoção de neném. Na verdade foi uma troca de neném. Troca de neném. Essa é a Dory. Vamos te botar aqui, sentadinho. Adore. Adore. Isso. Oi, Adore. Tudo bem? Oi, tudo bem? Aí. Coisa fofa. Não foi só uma remoção, foi uma troca de neném. Uma troca, Sim. né? Eu achei que ia ser remoção, mas ela pediu prova. Eu acho muito legal o cuidado que a Audrey, que é a autora de Monster Hearts, tem, que ela é uma mulher trans, ela é uma mulher, então ela se sentiu à vontade para escrever sobre essas coisas, mas tem um capítulo no livro dela que é sobre racismo, que ela não escreveu, ela chamou, se eu não me engano, foi uma pessoa negra, uma pessoa asiática, uma pessoa indiana, foi um grupo de pessoas que ela trouxe para escrever o capítulo para ela, não escreveu. Então eu gosto muito desse cuidado. Sim, é bem importante. E eu acho muito interessante E essa. ela, Pode falar, Ju. durante todo o livro, ela coloca luzes em assuntos que outros RPGs nem tocam, né? Ela fala sobre a sexualidade, ela fala sobre todas essas questões com cuidado muito, muito legal. E eu acho muito legal que ela. O jogo é todo sobre excitar, né? Personagens. E ela traz uma mecânica diferente se você quiser ser uma personagem ace, né? Eu acho muito legal isso, um cuidado, assim, que ela teve um trabalho a mais pra, pra cuidar de uma parte do público dela. Eu acho muito legal isso. Naomi, ai, Oi, olá. Naomi. Oi, tudo bem? Você tá me vendo? Mas eu não- acho que são coisas entrando em sistemas que não são tão mainstreams, né? Tem o Monster Hearts, recentemente me foi apresentado um tabletop game, que é meio que um RPG também, que é o The King's Dead. E durante todo o livro também, eu não lembro dele necessariamente incluir linguagens neutras, mas ele o tempo todo se refere, sempre que possível ele coloca pronomes masculinos e femininos, né? Então achei isso uma adição muito legal. Eu fico pensando em quem joga RPG sempre com um personagem, tipo, homem branco, cis, hétero, e deve ser um saco, deve ser sempre o mesmo personagem. Como é que a pessoa joga há anos e, tipo, né? A única diferença é se o cara usa uma espada ou um arco, basicamente, né? É.
E vamos ver acho que a pergunta do Bruno ficou bem contemplada. Vamos ver então o que o Sonado mandou pra gente. Ele perguntou: quais as principais dificuldades que vocês encontram ao jogar jogos que não foram originalmente projetados para os contemplar, e quais os principais passos precisam ser dados para contornar isso nos jogos atuais, e quais para construir jogos no futuro que os contemplem? Vou começar, Juna. Eu acho que até traz um pouco do que a gente estava falando agorinha, né? Da pergunta anterior, de jogos que contemplam novas identidades, né? Então eu vejo que a maioria dos sistemas... Eu não conheço muitos sistemas ainda, comecei com os RPGs de mesa, acho que não tem nenhum ano. Mas os sistemas que eu conheci, pelo que eu vi, a maioria, ela não só aborda colocar um gênero especificamente ou uma etnia para ser representada, né? São sistemas que criam áreas para você criar personagens de forma mais livre, criar personagens de forma mais inclusiva. E eu acho que representar pessoas não binárias em RPG também caminha por esse lado, né? Um dos grandes começos, ela tá pegando tudo, batendo tudo no teclado. O chat tá maluco nesse bebê. Você precisa colocar isso no seu livro, né? Tipo, a gente ter que nos colocar em um espaço, seja ele um livro de literatura, uma série, ou enfim, seja um livro de RPG, é cansativo. Exige um esforço nosso para fazer algo que já deveria estar, né, sendo feito. E aí, o RPG afeta ainda mais porque é algo que você interpreta, né? Então, quando você só vê um livro de RPG falando sobre criação de personagens, onde só se cita, geralmente só de forma masculina, forma cis, forma hétero, né? Começa por aí. E aí, mesmo quando consegue fugir um pouquinho disso, geralmente são, tipo, homem e mulher, beleza, mas ainda são cis, ainda são heterossexuais. E raramente se foge disso. E eu acho mais engraçado ainda quando sistemas extremamente transhumanistas, como todo sistema cyberpunk como todo gênero de cyberpunk porque afinal de contas todo mundo acha irado botar braço biônico, acha irado botar perna, coração biônico e o cacete, mas fica reclamando de quem faz transição hormonal ou cirurgia de redesignação sexual. Toda a narrativa transhumanista de blá 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 do cyberpunk futurista, isso é uma narrativa só vou jogar essa na roda, assim, ó. É uma narrativa nossa, que a gente tem, tipo, há muito tempo. Toda modificação de corpo, ela é uma narrativa transhumanista. E, bom, querendo ou não, como a gente tem que fugir da sociedade de alguma forma, vamos ver se nem... Como a gente tem que fugir da sociedade de alguma forma, que também é uma temática cyberpunk, eu vou tomar como exemplo o Shadowrun. No Shadowrun, acho que o mais legal de todos, porque ele mistura essa parte da fantasia com a tecnologia ultra futurista, né? O Shadowrun, ele tem, tipo, futuro, aí é uma distopia, corporações e tal, mas ele tem elfos, trolls, anões, orcs, ele tem dragões, que são presidentes de corporações, já foi presidente dos Estados Unidos, foi assassinado na inauguração dele, o Brasil foi tomado por um dragão cansado do abuso da natureza dos indígenas, e agora o Brasil é a Amazônia, que é tipo uma grande floresta desperta, mágica. Então, e conforme tu vai lendo, tu vê que tem muita oportunidade dessa narrativa, né, transhumanista. Tem muitos personagens diferentes. Tu pode amplificar teu corpo com magia ou com tecnologia, de várias formas diferentes, das mais diversas formas. E quando tu pensa, tipo, pá, o cara botou uns olhos de gato. E tem, tipo, corporações que trabalham com essa questão de ser além do humano. E, poxa, essa é uma narrativa nossa, sabe? E seria
mais legal que não tivesse tipo, apenas escritores que não têm, infelizmente, essa sensibilidade para entender, né? Tipo, não incluem a gente. O próprio Cyberpunk, eu vou falar mal de coisas agora. Atenção, Manda ver. alerta. Pode clipar aí, Cyberpunk galera. 2077. Jogo bonitão pra caramba. Baseado no sistema Cyberpunk 2020 do Mike Pondsmith, um homem negro, que escreve bem pra cacete. Também escreveu Castelo Falkenstein, que é um outro jogo de nobreza muito doido, que você usa cartas em vez de dados. Porque dado é coisa de plebeu. E, literalmente, essa desculpa, assim, do Muito sistema. bom, muito bom. E aí você pega a CD Projekt Red, que é uma empresa de jogos que fez The Witcher e tal. E tem o GOG.com, que é o negócio de vendas de jogos antigos, que acabou virando agora para todo tipo de jogo. Aí você tem essa empresa, que é basicamente formada por pessoas cis. Pelo que eu sei, nenhuma pessoa trans trabalha lá, ou pelo menos trabalhava. E aí eles fazem piadinha transfóbica de vez em quando no seu Twitter, assim. Do tipo, você acabou de assumir meu gênero, de uma forma toda zoeira. É pra fingir pra tomar um remedinho, porque senão ela não toma. Meu Deus. É na boca, assim. E aí fizeram umas piadinhas transfóbicas assim no Twitter e tal. Ele assim, porra, cara, olha o que tu tem na mão e olha o que tu tá fazendo. E pior ainda, eles com essas piadinhas transfóbicas ainda tinha um pôster que apareceu na Sim. screenshot. Lembra disso, né? Eu lembro disso e eu fiquei putaço. De uma mulher, assim, tipo, uma fodona, assim, num pôster, assim, dentro do jogo, né? Tipo, cartaz dentro do jogo. E ela tá, tipo, com uma sunga, praticamente, assim, e com uma ereção enorme. Uma propaganda, assim, e aí... Por quê? Pois é, tipo, nós não somos seres puramente sexuais. E se você quer saber, hormonização feminina e ereção é um bagulho que geralmente não anda de mãos dadas, sabe? E, tipo, você tá na rua e isso é um negócio que tem na rua. Beleza. Se você quer dizer que é, tipo, um negócio meio decadente, onde tem putaria pra todo lado, ok. Não é desse jeito que tu faz, sabe? Porque era uma propaganda de refrigerante dentro do jogo, ainda por cima. Aí deu uma fuzuê. Primeiro a empresa se defendeu. Aí depois de muito incômodo, foi tipo mais de um ano. Foi mais de um ano da gente como coletivo, não dizendo que eu pessoalmente estive brigando com a CD Projekt Red, mas pessoas trans como um coletivo e aliadas encheram o saco tanto da empresa que a empresa falou, ok, um ano depois isso, né, basicamente. Ok, a gente vai reformular toda a criação de personagem, você vai poder fazer qualquer tipo de combinação que você quiser na nossa construção de personagem, você vai poder ser trans, vai poder ser não binário, vai poder fazer o que quiser, androgenia, qualquer mistura de qualquer coisa. The Sims fez antes, só quero dizer isso, The Sims fez antes, fez muito bem, mas, né, agora é só a gente ver o que a narrativa do jogo vai nos oferecer, porque, pô, é legal tu fazer um personagem não binário. De que adianta tu fazer um personagem não binário e isso não vale nada pra história, mas você ser homem vale muito pra história. Então foi bem mais educado do que eu achava que ia ser. Eu sou completamente a favor da gente falar mal de Cyberpunk 2077 aqui. A gente pode marcar uma live só pra isso. Vamos. Mas eu acho que, cara, se eu fosse criança e eu estivesse jogando esse jogo, eu estivesse assistindo um desenho e eu visse um personagem não binário, eu ia achar incrível. Eu ia achar muito legal. E eu não entendo por que não fazer, assim, eu não vejo nenhum motivo, tipo, nossa, vai ficar chato, vai ficar nada a ver, tipo, é um negócio que existe, é um negócio que é natural, e é um negócio que é mó legal, cara, assim, sabe, nada se cria, tudo se copia. É difícil ter ideias originais, só que tem pouquíssimas personagens não binários, tipo, é uma mina de ouro esse negócio. Dá pra desenvolver tanto. Eu ouso dizer, só pela minha experiência pessoal, que toda pessoa que assume uma identidade que não é cis, ela passa por uma reflexão, né? Filosofa um pouco para chegar nessa conclusão, porque não é fácil você quebrar as correntes
que te obrigam a ser cis hétero. E Eu ainda não sei de que gênero eu sou, tá? No momento eu estou, tipo, num limbo não binário. Porque, sei lá, eu penso em gênero fluido. Não. A gênero. Bigênero. Não. Sabe? Então, todo nesse limbo faz um bom tempo, assim. Tipo, por enquanto tá ótimo. e aí. E em algum momento eu posso me assentar em alguma coisa ou não. E tá tudo ok. Sim, mas essa situação faz você refletir, certo? E eu aposto que essa reflexão pela qual você é obrigado a passar te faria ser uma pessoa que criaria um puta personagem legal, que escreveria um puta roteiro legal, porque é uma experiência que não é todo mundo que tem. O chat tá falando algumas coisas interessantes. A Michelle disse, e eu que sou ace. Ela é uma mulher trans ace, né? Assexual. Fica esse foco do trans sempre no aspecto sexual. E eu fico ali só encarando, porque é realmente uma coisa que ela não consegue se enxergar nisso. Uhum. E o Bernarenko diz que todos os personagens não binários que ele se lembra são meninas que acabam sendo confundidas com meninos e ficam bravas ou constrangidas. E, tipo, parece que é uma fetichização tanto da mulher trans quanto da personagem não binária. Eu tenho uma visão sobre isso. Eu já não quero falar alguma coisa, mas eu só vou fazer essa observação de que muitos personagens não binários que têm uma aparência mais feminina que em séries e afins e tal são de forma mais aceitos porque são vistos ainda como meninas engraçadinhas, meio masculinas, sabe? Tipo, eu acho que ainda existe muito disso. Meu non-binary awakening, né? Meu despertar não binário, ele começou por causa da Estevone, Uhum, de Steven Universo. Assim. uhum. Anos antes de eu me entender, saber o que estava acontecendo comigo, eu olhava aquele personagem, meu Deus, alguma coisa me faz sentir alguma coisa, sabe? Você é uma experiência. Faça ela ser uma experiência boa. Ah, eu adoro. Ju, você queria falar algo? Amarrando um pouco o que a gente está falando de não binariedade, de vivências ace, aro, é muito comum a gente ver esse tipo de representação em personagens que são ou extraterrestres ou máquinas e acaba que acho que desumaniza um pouco esse tipo de existência, né? Como se não ter um gênero não fosse uma coisa humana, fosse uma coisa unicamente alienígena. Você falou mais cedo, Tef, de Mass Effect. Se eu não me engano, tem uma raça de Mass Effect que todas as pessoas meio que são não binárias, né? Os Azari. Eles são monogêneros em teoria, as pessoas meio que veem como uma forma feminilizada, assim, né? Tipo, então, sim, não é binário, porque tipo, se é monogênero, não tem como ser binário, né? Mas cai de novo naquilo que a gente estava falando de serem todas representações de certa forma mais feminilizadas, né? É. Isso é sempre um pouco Elas incômodo, porque a gente nunca vê engravidam, pessoas. elas engravidam, elas têm seios e sabe, é aquela negócio para lembrar um pouco mais a forma humana, que eu acho bem desnecessário, sendo que todo mundo gosta de vários personagens que tipo fogem dessa parte mais menos humana, assim, né? A Zarya é aquela raça que meio que é bela pra qualquer pessoa que vê que tem esse negócio. Isso. Tô ligado. Joguei uma vez um one shot de RPG de Mass Effect. Quem narrou foi o Bernarenko, que tá no chat, inclusive. Fanzaço. Eu queria dizer que eu tô jogando Seven Sea. Minha personagem é uma pirata assexual. E é a primeira vez que eu faço uma personagem assexual. Eu tô me divertindo muito. Até porque ela foca em aventura e não em amor. Sim. Nem em sexo. É muito divertido. Vamos ver a próxima perguntinha? O Visk perguntou se vocês veem a necessidade da inclusão de personagens não binários em crônicas, tipo aventuras, né, no geral, e como vocês veem pessoas binárias fazendo personagens não binários, tipo, o que fazer, o que não fazer, o que é errado, esse tipo de coisa. Eu presumo que todo personagem que eu vejo é gay e não binário. Se não falou que é homem ou mulher, geralmente eu só descrevo. Raramente eu falo, esse é um homem, não. Você vê, às vezes eu falo assim, uma figura masculina assim, cabelo tal assim, pele tal assim. Escrever a pele, muito importante, mestre RPG.
E para não padronizar todo mundo como branco, ok? E só descreve assim o visual, se tem uma referência ótima, né? Uma referência visual é ótima, mas, cara, por que você não incluiria mulheres no seu jogo? Por que você não incluiria tal coisa no seu jogo? Tipo, é normal, saca? Eu tenho isso com trans, né? Cis e trans. Cis não é o padrão, então eu nunca assumo que as minhas personagens são cis, a não ser que elas engravidem. Aí, se elas forem mulheres que engravidaram, elas são cis. Caso contrário, todas podem ser trans. Eu não falei. Não precisa fazer diferença. Talvez no Monster Hearts seja legal eu falar que a minha personagem é trans, mas no D&D, whatever, não importa. Isso. Quanto a pessoas binárias escrevendo personagens não binários, eu acho que é sempre legal. Você falou que a sua personagem... Você falou agora da sua personagem pirata e ace, que foca muito mais na aventura, né? Eu acho que muita gente erra em colocar... Porque, por exemplo, uma personagem, por ser não binária, a única experiência da vida dela é ser uma pessoa trans e todos os assuntos dela são pautas trans o tempo todo e ela só fala disso. Sendo que não é assim também, né? Existem aventuras, existem muitas outras coisas que englobam essas personagens. Elas não são só trans, elas não são só pessoas não binárias, só isso que elas fazem da vida. Justamente. Eu pensei assim, essa personagem vai ser uma pirata que adora caçar tesouro e não sei o quê. Aí depois que eu criei o conceito da personagem, eu olhei assim e falei, olha, faz sentido ela ser assexual. Porque ela parece ser muito... Ela parece ser o tipo de pessoa que não sentiria atração sexual por outras pessoas. Então primeiro eu criei o conceito. Aí depois eu falei, olha, isso aqui, essa identidade é a que mais faz sentido, que é uma identidade real. Então, às vezes a pessoa ela fala assim, nossa, o personagem vai ser gay. Tá, isso tá decidido, e agora? E aí parte desse ponto, acho que não é um ponto legal pra se partir. Isso também tem que ser relevante pra história de alguma forma, né? Não tem que ser uma representação gratuita só pra você dizer que eu conheço pessoas gays, então vai ser um personagem gay e ponto, acabou. Senão você não precisa dizer que ele é gay. Se não é importante de forma alguma pra história. É importante também identificar, porque se tem algum jogador que começa a dar a impressão de que ele queira abordar isso bastante no jogo, que a cada 5 minutos, por exemplo, eu sempre uso isso de exemplo, que é um jogador gay, muito afeminado, é o Vinho. Pra quem assistiu Yuri on Ice, porque tinha o Vini, 2 Vinícius, aí a gente botou um Vini e outro Vinho. E aí ele o tempo todo queria dizer que a personagem dele queria ir num baile. Só que é uma aventura toda, tipo, no meio do mato, cheia de lama e tal, e tipo, não rolou um baile nessa aventura, sabe? Daí quando eu mestrei Curse of Strahd pra ele, rolou um baile e, tipo, cara, a felicidade, assim. A tua hora chegou. Só de incluir uma vez o que esse personagem tanto quis, e os jogadores, eles dão essas dicas, sabe? Eles vão dando essas impressões de que eles querem falar sobre isso. Então, às vezes, quando o cara quer muito, sei lá, dar em cima de um outro cara com seu personagem masculino, talvez ele queira explorar isso, sabe? Se o jogador tá, de repente, jogando com alguém que não tem interesse nenhum em flertar, enquanto todos os outros estão flertando, e dê sinais de que ele quer que isso seja explorado, aí, bom, papel de mestre de jogo, abordar isso da melhor forma possível, por favor. Eu tenho uma dica, jogue Monster Hearts, porque tem várias possibilidades de acontecerem bailes. É verdade. O Bernardenko trouxe uma coisa boa, uma coisa interessante que ele sempre fala. Tef, você perguntou assim, por que você não incluiria mulheres no seu jogo? Ele narra bastante vampiro, e ele já me disse que ele nunca inclui NPC mulher, porque ele só joga com homens cis, héteros, brancos, e tipo, ele não quer ficar estressado, então ele prefere não colocar o NPC mulher. Eu acho que esse é o único motivo plausível de não colocar mulheres, tipo, se você não confia nos seus jogadores nesse sentido, a personagem gay, personagem mulher, tá bom, eu acho que é ok evitar isso. Vamos ver a próxima perguntinha? Aliás, por que alguém joga com vampiros se é pra serem todos héteros, né? Sim.
Eu não entendo, não existe isso de vampiro hétero, nunca existiu. É fantasia, né? Deixa as pessoas fantasiarem. A Elisa perguntou se eles se sentem contemplados no processo de construção dos mundos de RPG, seja qual for, e o que é preciso mudar caso vocês não se sintam contemplados. O mundo é interessante essa pergunta. Sim. Eu acho que é similar à questão dos sistemas, né? Porque é igual uma forma do que você está consumindo ali. Então, seja um livro só de sistema de regras, de criação de personagens, ou seja um livro de cenário, se você não está incluindo pessoas diferentes da norma, então seu mundo não é tão interessante assim para mim. Sabe? Então, Seu mundo não está contemplando pessoas e existências, né? E vivências, né? Você não está contemplando isso. Tá bem voltado para um nicho de pessoas só. Vocês conseguem Então, pensar em alguma sociedade de RPG, alguma cidade que tem alguma influência não binária, assim? Tipo, além dos Zetari, né, que a gente falou que já não é tão interessante, vocês conseguem pensar em alguma, assim? Tipo, putz, essa cidade aqui, na Costa da Espada, ninguém é binário, tipo, algo assim? complicado. Ah, ah, Provavelmente teriam que ser coisas mais além, mais fantasiosas, sabe? Por exemplo, os elfos que fazem troca de sexo, eles são tipo escolhidos por Corellon, sabe? São tipo muito mágicos. Então é raro você ver um negócio em que nós não somos pessoas com habilidades mais mágicas, assim. As pessoas ainda não entenderam a parte que a não binariedade tem a ver com gênero e identidade, e não só, tipo, o que são nossos corpos, nossa expressão dos corpos, né? Porque se espera muito que pessoas não binárias sejam extremamente andrógenas. Não que eu não goste, eu adoro ser o mais andrógeno possível, mas tem essa expectativa de que nós devemos ser todas pessoas andrógenas, um comportamento daquele jeito, bababá, bababá, bababá. Então, as pessoas não incluem a gente, essa é a real. Eu acho que eu nunca vi um cenário em que há uma inclusão muito mais aberta dessa identidade. Assim, eu entendo coisas como, por exemplo, Skyfall, onde não existe a relevância disso porque não existe opressão quanto a isso. Né? Raramente define-se gênero nos grandes personagens, assim, não tem tanto espaço assim para definir. Esse personagem é importante, tem esse NPC, é mais tipo você cria o que você precisar. Mas cenário em que ativamente nos inclua, eu ainda estou para ver. Ju, você tem alguma coisa nesse sentido? Não. Infelizmente, não. Pois Eu é. queria ter muito fresco na cabeça uma resposta para isso, para dizer, não, existe sim esse sistema, existe sim essa história que conta muito positivamente com representação dessa forma, mas É muito interessante infelizmente. muito interessante o que o Tef falou, porque não binariedade já é uma coisa natural. Então, tipo, um árabe barbudo pode se entender não binário e, tipo, aquele cara norueguês super andrógeno também pode se entender não binário e os dois são a mesma coisa em questão de identidade, assim. Não tem a ver com o corpo. Acho que as pessoas pegam um pouco naquela coisa da pessoa trans que quer contemplar a disforia que ela sente, então tenta atingir um padrão parecido de corpo e acha que, tipo, é a mesma coisa, porque trans é um termo guarda-chuva, todo mundo é trans, todo mundo tem que fazer cirurgia, tem que tomar remédio e. Mas, tipo, não é assim, é só natural, é só acontece. A gente tem. Se você limita o seu imaginário do que é uma pessoa não binária para aquela imagem extremamente andrógena, você tá fechando todo esse guarda-chuva de possibilidades, né? Não tenho problema com representações do tipo, como encrenca. Encrenca? Em dobro? O Double Trouble da She-Ra, que é uma personagem Não binária. assisto. Não assisto, mas Não adoro. conheço. Nossa, fecha essa live agora e vamos assistir. Eu não assisto, Então, mas eu adoro já. Só do que eu vejo as pessoas falando. aqueles desenhos são de toda mulher sáfica. Disparada, assim. Tipo, tem muitas mulheres fortes. Mas personagem não binário
que, tipo, troca de forma o tempo todo e é, tipo, super sassy, super, tipo, uma malandragem, sabe? Eu gosto disso, a expressão bem andrógena e tal. Eu gosto de ver isso, mas não pode ser apenas isso, entendeu? Uhum. É legal ver, por exemplo, mulheres trans como a Dominique Jackson, alta pra caralho, sensual pra caralho, manda em todo mundo. A mulher só chega em manda, sabe? Mas também é importante a gente lembrar daquela mulher trans que talvez ela não se sinta confortável em utilizar as mesmas roupas que a Dominique Jackson utilizaria. Aquele corpete que tá estourando os peitos pra cima, que nem ela utilizou na participação dela no Legendary, sabe? Então, nem todo mundo quer essa expressão, tipo, sexy, sensual, pra mostrar o próprio corpo. Corpos são diferentes, as vontades das pessoas de se expressar são diferentes, entendeu? E eu acho que tudo parte da noção de que as pessoas têm de pessoas trans, de que para ser trans, você deve seguir estas seguintes regrinhas. E, porra, velho, não é assim, cara. A única regra que a gente tem que seguir é: se nem nos identificamos com um gênero que não nos foi designado ao nascer, não, então somos trans. Inclusive, desce até mais pra uma questão de sexualização de personagem, né? Eu gosto de jogar Exatamente. RPG e jogo com um personagem que tá com uma puta roupa sexy que não faz nenhum sentido. Mas eu tenho que ter a opção de não jogar também. Porque nem sempre eu tô me sentindo bem pra isso. Eu queria lutar de salto, eu queria conseguir fazer isso. Eu sei que não faz sentido, mas eu quero ter a opção pra tá do jeito que eu quero, que eu me sinto à vontade pra fazer o que eu quero. Eu não quero ser limitado por nenhum tipo de regra. E também a gente tem que lembrar da questão da faixa etária, né? Porque nem todo mundo, nem todas as pessoas não binárias, nem todas as pessoas trans, binárias ou não, elas são tipo jovens adultas ou adolescentes ou adultos que têm essa liberdade, essa vontade de ter assuntos um pouco mais sexuais, né? Às vezes é tipo, porra, criança de 10 anos, eu tô criando minhas nenês sem gênero, sabe? Então, a princípio, a priori, elas são não binárias. E eu não vou ficar colocando elas com 5 anos quando elas começar a jogar RPG em assunto, em coisas sensuais, sabe? Tipo, não faz sentido. Então, é uma outra caixinha que nos encaixa e que nos impede de explorar mais ambientes, mais mundos, mais universos. Vamos dar uma olhadinha na próxima? Estamos Bora. acabando já. A Mônica mandou duas coisas muito interessantes. Primeiro, ela perguntou no Twitter: havendo personagens não binários, como tratar a possibilidade de interesses afetivos com personagens binários sem que assumam o papel de suprir o gênero oposto? Então, tipo, meu personagem é não binário, ele tá se apaixonando por um homem, então vai acabar cumprindo o papel de mulher. Tipo, como evitar isso, ou se não tem problema isso? Como que vocês acham assim, que é interessante lidar com isso? Quer falar, Juno? Eu acho que isso está profundamente ligado à forma como a gente vê relacionamentos de maneira geral, né? Não só especificamente a ideia da não binariedade. Então, é muito comum. Vamos pegar dois homens cis gays. Existe muito aquela fantasia de que tem um mais masculino, que provavelmente é o ativo, e um mais feminino, que provavelmente é o passivo. Aquela Então, pergunta de 30 anos atrás, quem é a mulher da relação? exatamente, quem é o homem da relação, quem é a mulher da relação. E aí sim entra essas questões já, tal pessoa do casal tá cumprindo o gênero oposto. E não acho que é por esse caminho, né? Tipo, pessoas não se completam por questão de gêneros opostos. Então, você pode ser uma personagem que tem uma pessoa não binária ao seu lado e vocês são companheiros e perfeito, sabe? Não é o seu marido ou a sua esposa, entre todas as aspas. Acho que vai depender do quanto você quer detalhar as coisas que acontecem. Porque às vezes não precisa detalhar tanto assim. Ok, eu estou apaixonado por esse cara. Nos beijamos, bonitinho, legal. Agora a gente vamos lá matar o dragão. Às vezes você quer detalhar mais, você quer detalhar que você foi pro quarto com ele. Em dado momento já me pediram para narrar uma. Me pediram não, né? Tava bem sugestivo de que o cara, o mesmo Vini de antes, queria que a personagem dele transasse com outro cara. Em vez de, tipo, narrar uma cena explícita, por mais que todo mundo ali fosse adulto,
Eu preferi narrar, tipo, sentimentos, sensações, porque não é que as pessoas pediram na mesa, sabe? Talvez ele queria isso na mesa, mas não é que todo mundo pediu. Então eu fui atrás das sensações, do cara usando um incenso muito doido, porque ele era um viajante da porra toda, sabe? Então depende o quanto você quer detalhar, né? Eu já narrei terror, né? A mesa de Ravenloft que tem lá na ordem do dado. Tem uma parte onde tem canibais, onde tem o cocheiro da galera sendo, né? Ele está na mesa, tem alguém com um cutelo cortando e tem um caldeirão. Eu não descrevi em nenhum momento o que estava sendo cortado do cara, e mesmo assim a narrativa funcionou lindamente para eles entenderem e sentirem a repulsa da que a cena traz. De alguém, tipo, numa mesa com outra pessoa com um cutelo, picando sei lá o que, para fazer comida com um outro ser humano, sabe? Então, nem tudo você precisa descrever. Você precisa descrever o que as pessoas pedem. Então, talvez se seja um relacionamento, pô, talvez seja só, tipo, ficar abraçadinho, chamar de, sei lá, namorado, namorade, meu amor, sei lá, qualquer coisa assim. Então, uma coisa que é para explorar. Se você é um jogador que está atrás disso, fala com sua mestra sobre isso. Se você é uma mestra de jogo que vê alguém querendo alguma coisa assim, pergunta para esse jogador o que ele espera, o que ela gostaria de explorar nesse relacionamento, assim, fora de jogo, assim, em geral. Até para você poder, né, ter oportunidades para de repente, sei lá, fazer uma casinha bonitinha, matar um NPC, essas coisas assim que mestres malignos fazem. Bem que eu ouvi dizer que você gosta de narrar cenas violentas. Gosto, E confesso. você tá você tá meio escuro assim pra dar meio um clima do mal na narrativa. Eu achei Uhum. sinistro. Eu adorei. Eu gosto muito de... Eu peguei muito gosto pra narrar terror, assim. E, pô, tem vampiro, sabe? Tem vampiro, adoro interpretar vampiro. É isso, cara. Vampiro. Sabe? O Fred disse que tá maratonando a mesa de RL no YouTube, que tá muito legal. RL é o quê? Ah, Ravenloft. Ravenloft. A Michelle disse que É, adora descrever comida. É, cada um tem as suas coisinhas, né? comida é uma ótima forma de pegar sensações. É complicadíssimo porque dá uma fome. É, Exatamente. esse é Eu um ia falar, grande depende problema. do horário, porque se for antes da janta, fica complicado. É, e quando você tá jogando no Discord tem uma pessoa Juno comendo pizza. Toda a sessão. Absolutamente toda. Exposed. Mostrando assim na câmera ainda. É complicado. Bom, a Eu acho Mônica, que eu queria só levantar uma coisa por sobre tudo isso que favor. a gente falou até agora, de que isso independe, todas essas noções, elas independem de se você começou a jogar RPG no ano passado, como o Juno, ou se você joga desde 1997, estou velha, como eu. O amadurecimento do que você trabalhar em mesa, ele vem com o tempo que você se dedica para falar sobre aquilo. Eu não me considerava uma pessoa tão boa assim mestrar alguns anos atrás. Isso, tipo, você vai criando. Isso, você não precisa se sentir atucanado, não precisa sentir aquela pressão de que você vai errar. Você tem que tentar. E se você errar, qualquer coisa assim, cara, se precisar, pede desculpas, pergunta se você não sabe. Tipo, assim, pô, eu não sei sobre isso. Que nem muitas pessoas fizeram as perguntas pra gente, elas talvez não saibam sobre isso, ou elas queiram dar abertura pra gente falar sobre isso. Mas quando a gente fala sobre isso, né, a gente tira o tabu, as pessoas podem aprender mais. Sim, é muito interessante tornar local comum as nossas identidades, porque tem uma experiência pessoal muito interessante que eu lembro aí uns anos atrás, deu aquela novela da Globo que tinha um homem trans. Eu não sei que eu não assistia, mas teve isso. E eu tava fazendo alguma coisa no Poupa Tempo, eu não tinha retificado o meu nome ainda, né? Eu não tinha trocado de nome na época. Precisava. Não era só ir no cartório, hoje em dia é muito mais fácil. Na época eu precisava fazer um processo, o juiz tinha que decidir. E eu estava com o meu RG com um nome que não me pertence. E eu, né, tava insegura das pessoas lerem o meu RG, como sempre fiquei. A moça do Poupa Tempo, ela olhou assim, meu RG, ela olhou pra mim, ela falou, nossa, que legal, é igual a novela, né? E aí eu falei, olha que bom, essa novela fez a mulher ter simpatia pra mim, que era uma coisa que eu não esperava, eu espero o contrário sempre.
Então, Sim. acho muito bom a gente estar falando disso aqui hoje, aí amanhã alguém ouve outra pessoa falando, um negócio que tava lá na live. Putz, tá todo mundo falando na live, deve ser certo, deve estar certo, né? Os caras se reuniram pra falar disso. A Mônica, que mandou essa última pergunta, ela vem trabalhando no Tordesilhas, que é um cenário, né, que ela e mais outras pessoas estão criando, um cenário de piratas, muito legal. E ela me mandou uma mensagem no Telegram que ela pediu pra eu mostrar pra vocês. No cenário Tordesilhas, temos uma raça que não entende a função social do sexo, sendo capaz de trocar de sexo quando se apaixona. Eu gostaria de uma crítica a respeito dessa criação por alguém não binário e ou gender fluid. Para esclarecer como essa raça é apresentada, vou colocar um trecho de um texto que ainda está em formulação. Abre aspas. Trocam de sexo de acordo com a pessoa por quem estão apaixonados. Se o ser amado é macho, o férico altera aspectos do seu corpo para o feminino e vice-versa. Essa condição lhes atribui total falta de entendimento da função social de cada sexo, tratando ambos como iguais e rejeitando abertamente toda forma de patriarcalismo ou matriarcalismo, sendo comum lidarem com homens utilizando o mesmo cortejo atribuído a donzelas ou se referirem a mulheres utilizando o pronome ele. A ideia da troca é com fins reprodutivos. O que vocês acharam dessa raça que a Mônica nos apresentou? Eu acho que teve muita palavra sexo, onde talvez não precisasse ter. Eu acho que muito moderna do que pode ter acontecido ou não numa época colonial do Brasil. E, então, eu acho que esse texto ele pode ser enxugado bastante e também ter um pouco mais a noção de gênero. Por exemplo, ok, eu sou uma mulher, tem outra mulher aqui. Bom, eu sou uma mulher, né, que quer reproduzir com essa outra mulher. Troquei de sexo, continuo sendo mulher. Né? Pelo que eu entendi da raça não, sei lá, a raça, né? É uma raça. Uma raça. Eu joguei o texto no Discord, se vocês quiserem dar uma eu olhada. vi aqui, tô vendo aqui. Então, essa raça, a cultura dela, ela tem homens e mulheres? E se ela tem, por que ela tem homens e mulheres? Pelo que eu... Primeiramente, só pra esclarecer, não é um cenário de Brasil colonial. Acho que você falou isso, eu não entendi. É mais uma noção de talvez de onde as pessoas tentem resgatar aquele sentimento do descobrimento e tal. Uhum. Tá. Eu acho que, tem seres com sistemas reprodutivos masculinos, sistemas reprodutivos femininos, como peixes, e esse processo eu acho muito interessante a leitura sobre hermafroditismo sequencial, como a biologia chama isso, e você vê o peixinho dourado, você não sabe a diferença entre eles, né, a princípio, e aí, pelo que eu entendi, é uma espécie que tem hermafroditismo sequencial, e é isso. E aí como que essa espécie se comporta, como que, dado o raciocínio para essa espécie, o que aconteceu, eu acho que realmente o texto podia tratar mais do gênero e ser um pouco enxugado. O que você achou, Ju? Exatamente, eu acho que dá para separar. Inclusive, eu não li a palavra gênero no texto. E eu acho que tem muito sexo de fato e tá faltando o que é o gênero, né? Porque é legal a gente separar essas duas coisas, né? Isso já é bem falado dentro da comunidade trans, que o gênero ele é muito, muito, muito diferente do sexo, né? Quando se fala de sexo biológico, uma coisa mais falando de sistemas reprodutivos, né? Falando desse tipo de coisa. E gênero que sim tem a ver muito mais com função social, com papéis na sociedade, né? Então, se essa raça ela não entende a função, eu imagino que ela não entende a função do gênero, né? Não entende por que tem pessoas, homens e mulheres nesse mundo, mas sim o sexo continua sendo vital para a reprodução. Não foi o que eu entendi. Eu
destaco um trechinho ali. Se o ser amado é macho, o férico altera aspectos do seu corpo para o feminino e vice-versa. Por quê? Será que ela quis dizer o sistema reprodutório ou muda a forma do corpo? Porque o sistema reprodutório é só dentro, né? Não precisa mudar aspectos do corpo. Tipo, características secundárias de seios, pelos, esse tipo de coisa. E quando a gente fala nessa questão biológica de hermafroditismo para seres humanos, né, na nossa sociedade, a gente fala de pessoas intersexo, né? Ou pessoas intersexuais, como algumas partes da militância utiliza. Então, bom, talvez essa pessoa não precise alterar nada do seu sistema reprodutivo, porque ele continua funcionando mesmo sendo macho. Então, eu acho que precisa ter uma noção, tipo, se o ser amado é macho, ok, a gente tá pegando a parte macho. Aí o corpo dela vai para o feminino. Não é feminina, seria fêmea. Então, se a gente está falando em termos biológicos, a gente tem que continuar em termos biológicos. Se tem alguma parte da cultura da sociedade, a gente também tem que partir mais para a questão de gêneros, de relacionamentos e como é que funciona, né? Então, e também eu diria assim, tipo, é necessário você descrever essa parte. Tipo, talvez você possa declarar que feéricos têm um controle total do seu corpo, de todas as funções biológicas do seu corpo. E talvez seja bastante. Então é importante, né? A gente nunca quer cortar coisa que a gente escreve, né? Nunca. Então talvez seja importante escrever tudo que vocês têm para escrever, né? Tudo que está escrito já nesse trecho, ver o que dá para enxugar, ver o que talvez precise mudar e ver se realmente o produto final precisa continuar ali para fazer sentido ou não. Comentaram no chat que talvez essa mudança no sistema reprodutivo se justifica se eles se reproduzirem com outras raças que não têm essa capacidade de mudança. Aí tem que falar isso no texto, né? Isso não foi abordado no texto, né? Inclusive dá a entender que são só relacionamentos entre pessoas daquela mesma espécie, né? Meio que pareceu isso, sabe? Então, se a gente entendeu errado, é porque o texto precisa ficar um pouquinho mais claro. A coisa principal, disse o Raul, deveria ser aquela coisa sobre como esse povo trata os gêneros da mesma forma e que forma é essa. Tipo, tá, eles não veem homens como homens, mulheres como mulheres. Então, como que eles veem as pessoas? Basicamente é uma raça onde todo mundo é não binário. E aí... Com seus sistemas reprodutivos que se adaptam conforme a necessidade da outra pessoa com que eles estão copulando, né? Eu imagino que seria uma sociedade, assim, uma raça onde você não consegue identificar pessoas com sistemas reprodutórios masculinos e femininos, porque, tipo, se eu gosto de maquiagem, eu vou me maquiar. Se eu gosto de ter o cabelo comprido, eu vou ter o cabelo comprido. E não existe, tipo, como seria a gente, os seres humanos, se não existisse imposição de gênero nenhuma? Então, ia ter muitos homens homens que usam maquiagem, ia ter pessoas com barba e vestido e lacinho na cabeça e... Tipo, acho que esses detalhes podem ser muito legais, assim, num cenário de RPG, tipo... Né? Mas... A questão, realmente, ela diz que ela tá formulando a raça, o texto e tal, e acho que é interessante ela até... Se quiser entrar em contato de novo, acho que vocês não teriam problema de conversar com ela, né? Eu não sou uma pessoa não binária, mas se ela quiser, Mônica, se você quiser falar comigo, eu passo o contato do pessoal, se quiser fazer uma raça trans aí, é nóis. Bom, falando sobre isso... Pra destruir nada do que tá escrito ali, a gente tá, tipo, abriu pra crítica, a gente funciona. Aí na vida pesquisa. É muito legal ver como que mecânicas de um jogo podem ajudar a contar a narrativa desse jogo, né? Então, a mecânica de uma raça que eles não têm o conceito de gênero e pode livremente fazer uma transição biológica do sistema reprodutivo, é interessante a gente ver como isso deve ser relevante para a história que a mesa vai contar, né? Por isso tem que se servir de alguma forma muito mais do que mecânica, né? Sistemas, acho que eles têm esse potencial de representarem histórias,
serem meio que metáforas mesmo para coisas que acontecem no mundo, né? Para como são as coisas, o que são conceitos sociais, o que são esses tabus, o que são esse tipo de coisa. Eu vou adicionar o seguinte. Essa raça de Férix, como foi apresentada, não tem nada de não binário, tá? É muito importante citar, tipo, não tem nada de não binário aí. Porque binário é gênero, não sexo. Muito bem observado. Na binariedade, toda uma construção de gênero e de expressão. Né? Não sei como é a expressão da identidade desses seres, não foi trazido. Então acho que seria muito interessante que o sistema naqueles packs de aventuras trouxesse uma aventura que lida com essa raça, com o lugar onde eles vivem e mostrar tudo, tipo, como que tudo funciona e tal. Acho que é interessante, eu fico feliz que exista alguém pensando nisso, criando uma raça, porque é aquilo que a gente falou, né? Tornar local comum. Porque se eu joguei com essa raça, e aí eu fui meio que obrigada a ser não binário, de repente no D&D da semana que vem eu, vou fazer um personagem não binário também. Ou a pessoa que jogou comigo vai encontrar uma pessoa não binária na vida real e já vai saber do que se trata. Então, fico muito feliz de ver esse texto de jogo e animada pelo Tordesilhas. Vamos trazer a Mônica aqui, inclusive, para falar sobre o sistema. Aqui pra live. Eu tenho curiosidade para conhecer esse cenário todo. A Tordesilhas já tem até expansão, né? Sim, altas coisas. Vai lançar aí mais alguma coisa esses dias. Acho que é dia 25 que vai lançar mais um livro do Tordesilhas. A gente vai trazer o David, que é revisor, a Mônica e o Luiz, que estão escrevendo o livro. Gente, tem uma última perguntinha. O Bizuli, que tá sempre assistindo as nossas lives, tá aí, Bizuli. Cadê o Bizuli? O Bizuli estava aqui mais cedo, não sei se ele ainda tá assistindo a gente. Mas ele perguntou assim, ele foi bem direto. Qual a melhor forma de tentar apresentar NPCs não binários na mesa? Então, quanto ao NPC, tem alguma coisa que... Tipo, quero fazer um NPC não binário, tô no sistema... O que eu posso fazer assim pra... Pra mostrar que esse NPC é não binário, caso eu queira apresentar isso pra minha mesa. Também o que não fazer. Ó o Bizuli aí, ó. Tá no chat. O que vocês acham? Júnior, quer falar primeiro? Tef. Eu gostei muito do que Tef disse mais cedo, de que eu não tenho o costume de apresentar personagens de formas muito cisnormativas, né? Então, assim, ao invés de narrar que tem um homem alto chegando, papapá, tem uma pessoa alta chegando de tal e tal forma. E acho que isso já é mais que o suficiente. Acho que jogar nesses campos que você não precisa delimitar o que são as pessoas, você não imediatamente assume como elas são, né? Então, você mesma disse também que se você não assume como personagem, se você não coloca e não é relevante para a história que aquela pessoa seja cis ou seja trans de alguma forma, você não assume que ela é nenhuma das duas. E acho que é o mesmo para pessoas não binárias. A não ser que faça muita diferença para a história, a não ser que precise ser um homem fazendo esse papel. Acho que todos os personagens são não binários. A gente pode pensar no Monster Hearts, né? Que às vezes eu quero fazer um personagem não binário, esse vai ser o drama do meu personagem ou do NPC. E aí como é que eu faço um NPC não binário pro Monster Hearts que seja interessante e plausível? Acho que é um sistema que abraça bem isso. Claro, eu não preciso falar que a NPC é não binário, mas, por exemplo, os pais dela não entendem o que é não binarismo, isso faz ela sofrer, e essas pegadas de Monster Hearts, por exemplo. É uma situação que eu penso que, eu quero trazer um NPC não binário e eu não sei fazer. Pessoas não binárias, me ajudem. O Raul falou um negócio bom ali, que ele também tem a noção de povos diferentes, né? Tipo, muitas vezes a gente presume isso só
em povos específicos o que é diferente, o que você está apresentando. Talvez seja uma ferramenta, tipo, vocês estão chegando lá naquela cidade de elfos e eles, né, eles têm essa questão de mudar de sexo, beleza. Assim. Quando você está querendo apresentar o conceito, não tem muito problema assim, sabe? Mas quando ele vira uma regra constante o tempo todo, é uma forma de não escrever, né? Se você limita toda a sua representação a um grupo específico, você basicamente está zoneando que todas essas possibilidades são restritas àquele grupo. Né? Se só aquele povo tem pessoas não binárias, por que os outros não têm? Né? Se o elfo é não binário, por que o humano guerreiro da cidade principal não pode ser também, né? É de novo aquela coisa de atribuir a não binariedade ao alienígena, né? Ao estranho. O bebê voltou. Oi, neném. E novamente relacionando a ideia do gênero ao sexo, né? Se só integrantes daquela raça que conseguem alterar o sexo é que tem integrantes não binários, é porque quem tá contando, quem tá criando essa história tem esses dois conceitos extremamente amarrados um ao outro. Né? De novo, como que não é positivo. Não é tanto problema assim. Mas uma hora o básico cansa, sabe? Tem um motivo pra gente ter subclasse de todas as classes de personagem, sub-raças para raças de personagem, para não ser sempre o mesmo elfo, para não ser sempre o mesmo halfling, sabe? A gente quer coisas diferentes, opções. Então, da mesma forma que a galera quer opções de personagem, a gente também quer opções de narrativa. Né, Lírio? Né? Cadê a cabeça? Tá concordando com a gente? Oh, meu Deus. Cadê o nariz? A gente tinha que fazer a live do bebê, só com o bebê. Pra mim é ótimo, eu acharia maravilhoso. 1 hora de bebê. Fala alguma coisa. Macaco? Como é que faz o macaco? Meu Deus. Como é que faz o leão? Como é que faz o leão? Ai, meu Deus! Ai, que fofura! Vai virar stream da Lírio agora. Por mim, eu saio daqui, eu deixo o Lírio tomar conta. Todo mundo sai, a câmera dela fica maior. Isso. Vai nos matar. O chat tá adorando, tipo. Highlights. Gente, quem der donate, aumenta o tempo de Lírio na câmera, tá? Tá valendo. Vamos comercializar o bebê. Cada real é 30 segundos. Isso. Tem mais alguma pergunta? Essa foi a última. Vocês querem trazer mais alguma observação? Colocar alguma coisa que vocês acham interessante do pessoal ouvir hoje? Lírio, pode ir primeiro. Quer dar alguma observação pra gente? O que você acha disso tudo? Não é pra pegar webcam. Bom, Juno. Acho. Tef. Primeiro, eu vou pensando. Juno. Tá pesando aqui? Eu acho que fica a mensagem de que se mostra necessário que mais sistemas criem espaço para a gente poder criar personagens que são de diversas formas e que se expressam de maneiras diferentes e que a gente não restringe a ideia do diferente para alguma coisa que é exótica, sabe? Então a gente parar de ter como padrão aquela ideia do personagem que é cis, que é branco, que é hétero e etc, que a gente já cansou de ver, né? Então a gente entender que nas mais diversas histórias, todas elas comportam a existência de pessoas que não são binárias, comporta a existência de pessoas ace, comporta a existência de pessoas aromânticas também. E a gente, que nem você disse, né, são histórias, elas têm esse poder de mudar a cabeça das pessoas, né? Você deu o exemplo maravilhoso da pessoa que te atendeu
com aquela situação do documento e tudo Poupa mais. tempo. Isso, poupa tempo. E isso serve de exemplo para mais pessoas conhecerem realidades que não são as delas, né? Realidades que não são, nós já não estão engessadas e consagradas como a realidade padrão. E Bizulho diz que tem mais uma pergunta, tô esperando pra ver se ele faz aí no chat. Uma coisa que eu acho que a gente não falou foi: pergunte para uma pessoa não binária se você está com dúvida. Isso eu acho que é muito, muito importante também, né? Também é legal, né? Jogar com pessoas não binárias, ter pessoas não binárias no seu círculo de amigos. Isso acho que é mais importante, sabe? Porque se você está escrevendo sobre pessoas negras e você não tem nenhuma pessoa negra no seu círculo de amigos, se você está escrevendo sobre pessoas LGBT no geral e você não tem essas pessoas no seu círculo de amigos, mesmo que você parta de um lugar, eu mesmo parti de um lugar muito heterocentrado, muito cis-centrado, muito branco-centrado, e hoje em dia, meu Deus, o que tu desligou, Lírio? Jesus amado, ela desligou alguma coisa aqui. Aqui tá funcionando tudo, pelo menos, câmera e microfone. Que bom. E se você não. E hoje em dia, sei lá, nossas melhores amigas, nossa melhor amiga, que é a Jeff, é uma pessoa não binária. A gente conheceu ela na dança. Tá brava ali. E a gente trouxe ela para RPG, ela se encaixa lindamente no RPG. Então, você sempre vai se surpreender na capacidade das pessoas se adaptarem ao RPG. Fora daquele centro que a gente espera, que é branco, que é homem, que é cis. Antes da gente encerrar, o Bizuli mandou uma pergunta no chat. O jogo Call of Cthulhu, que é um jogo onde os jogadores são gatinhos, no livro em inglês, os personagens que são gatos, né, são tratados por nenhum gênero, por gênero neutro. Mas como a gente não tem gênero neutro na língua portuguesa, o livro foi traduzido com pronome feminino, né, para se referir aos personagens, aos gatinhos. O que vocês acham disso? É ruim quando a gente tem uma academia. Obrigado, Lívia, pelos tapas. É ruim quando a gente tem uma academia de letras, assim, um ambiente de letras. Olá, eu caí. A Lírio ficou abismado aqui. Aconteceu. Isso significa que ninguém ouviu o que você falou, Tash. Então, se eu puder começar de novo. É ruim quando o pessoal que faz a parte de letras, Lírio, o que tu tá fazendo, neném? Segura um pouco, segura um pouco essas mãos. Quando tipo, as pessoas que fazem as palavras valer, os artigos, as coisas em português valer, não se importa com esse tipo de coisa. Então a gente não tem um termo neutro oficializado. A gente tá se virando com elo, delo, ile, dile, L, sabe? A gente tá literalmente se virando sem suporte nenhum. Então, enquanto esse pessoal não com isso, o pessoal não se interessar por isso, a gente tá, tipo, a mercê de se virar, sabe? Eu não acho que... Vai descer? Eu não acho que termos femininos sejam ruins, mas pela questão de que há pouca representação de uso de termos femininos para quem lê livros de RPG, do que o contrário. Eu não sei se eu completei o pensamento certo, porque foi bem difícil. Eu acho que eu penso que por a gente não ter oficialmente um pronome neutro na nossa língua, escrever as coisas com pronome feminino já é um avanço muito bom de quebrar a ideia do padrão de que toda escrita generalizada é masculina. Então, eu acho que foi feito o possível dentro dos limites da nossa língua hoje, mas não soluciona o problema para representar identidades que também não são
femininas, né? Que não usam pronomes femininos. Vale perguntar se não era uma opção viável utilizar elo, por exemplo. Mesmo que eu pessoalmente não goste muito desse termo como o termo não binário, talvez tu coloca uma caixinha de texto no início, e como você está falando de gatos, sei lá, a gente só avança quando alguém dá o primeiro passo, né? Pois é. Eu penso muito que eu sou advogada e se eu escrever elo numa petição jurídica, é capaz do juiz mandar me prejudicar de alguma forma. Uhum. Então eu penso muito nas pessoas que têm mais liberdade para fazer isso. Eu ainda faço petição com fulano de tal, entre parênteses, nome social, eu sempre coloco isso, a não ser quando a pessoa não quer, mas é um bagulho que não a regra jurídica não contempla. Então eu fico muito de mãos atadas, assim. Eu já fiz coisas só com o nome social da pessoa, mas pensando que, tipo, pode dar errado. Eu vou fazer, mas pode dar ruim. Porque, tipo, sei lá, juiz, né? Juiz faz o que quer. Então, é isso. Eu acho que vamos escrever um RPG em gênero neutro, disse Raul. Por favor. Não é só... quando a gente pede esse tipo de coisa, não pense só em livros oficiais traduzidos para cá ou lançados aqui, mas também em como você escreve o seu cenário, o que você publica, o que você, tô começando uma mesinha dentro de casa com outras pessoas, sabe? Usa esses termos, sabe? Nem que seja, um negócio novo que tu esteja tentando. É que nem quando tu começa a interpretar vozes, fazer vozes no RPG, cara. No começo vai parecer ridículo, que não faz sentido, mas na real todo mundo gosta quando você utiliza vozes, sotaques e afins. Sabe? É que nem mestrar um RPG. No início você vai se sentir a pessoa mais incompetente do universo. Mas quanto mais você mestra, mais você vai aprender. Então, vai publicar no Word Anvil, no grupo de Facebook, cara, você joga, sabe? Não vai ter ninguém para dizer oficialmente ou te penalizar por ter utilizado isso. Se for escrever um tweet que generaliza pessoas, coloca a linguagem neutra, né? Para fora das mesas de RPG, né? Na nossa linguagem do dia a dia, a nossa comunicação, são passos que eu sinto falta de ver as pessoas dando. Bom, muito obrigada por terem estado aqui hoje, por terem respondido as nossas dúvidas, minhas, inclusive, né? Juno, se alguém gostou de você, quiser conversar com você, quiser te mandar uma pergunta, te chamar pra mesa, onde que essa pessoa te acha? Preferencialmente no Twitter. Eu vou deixar meu arroba no chat. É o mesmo nick do chat, então. Justo. Deixa eu deixar, é Vegetary Angel. E quem quiser me seguir, quem quiser trocar uma ideia, estou à disposição. Quem quiser me chamar para jogar também, eu gosto muito. Isso aí. Tef, quem quiser te encontrar, quem quiser te mandar uma pergunta, te chamar para jogar, como é que faz? Eu estou na Ordem do Dado, no meu canalzinho do YouTube. Tem também streaming, canal do Twitch? Tem. Quero fazer streams próprios? Quero. Tenho paciência para cuidar da minha própria stream? Nem a pau. Então, o que eu faço? Eu me escalo nas streams dos outros para fazer ao vivo, depois pego o vídeo e edito e publico no meu canal. Então, atualmente a gente tem 3 mesas rolando, que é Heróis de Baldur's Gate, um negócio mais clássico em Forgotten Realms e tal, só que também com muita referência à franquia Baldur's Gate. Aliás, se você não conhece, jogue. É meu jogo preferido. E também tem Monarcas da Queda, que é em Skyfall, que é adaptando a aventura Princess of the Apocalypse para Skyfall. E, por último, Sanguine Sco, de Ravenloft, que tem episódio pra cacete. Tá? Eu devo publicar hoje. Na verdade, hoje saiu o episódio 10, chamado A Véia. Pensa num grupo em que eles estão, enfrentando vampiros e lobisomens e o cacete, mas o que mais assustou eles no momento foi uma velha vendendo tortinhas. Muito bom. Então, vocês podem... Eu tenho péssimas histórias com velhinhas vendendo tortinhas. Cara, por conta de outras vezes. Eu amo botar bruxa um tanto. E
Enfim, vocês podem me encontrar lá. Eu também estou no Twitter como @tefstefo. No Instagram também. Instagram eu sou. Vocês podem falar comigo de boa. Eu sou bem de boa para responder coisas no Instagram. No Twitter eu sou uma pessoa mais braba, falando de um monte de coisa, militância, memes, nudes e essas coisas. Bom, quem curtiu aqui, quem caiu de paraquedas, a gente sempre faz esses papos, né, aqui no canal. A gente sempre tenta debater uma coisa nova relacionada a RPG. A gente também tem várias mesas essa semana, sexta-feira. Às 8 horas vai ter Deadlands, Oeste Estranho, que é uma mesa que já tá rolando aí faz tempo. E aí sigam o Twitter, @contoslúdicos, pra saberem as próximas mesas das próximas semanas. Gente, vou dar uma raid pro Wagner, que é narrador do Contos Lúdicos. Ele tá jogando Coterris de Nova York, que é um jogo que eu tenho maior vontade de jogar, porque eu adoro vampiro. É aquele lá que é tipo só o narrativo pro. Isso, é uma novel de vampiro, basicamente. Legal, E aí, legal. quem chegar lá, a gente fala o que pro Wagner? A gente sempre gosta de pensar pedir pros convidados escolherem uma frase assim pra gente chegar e perturbar o streamer. Pulinho não binário. Pulinho não binário. Perfeito. Perfeito. Mandem lá o pulinho não binário. Mesmo que vocês não vão assistir o Wagner, manda o pulinho não binário antes de sair, hein, galera. Vamos lá. Tchau! Tchau, gente. Tchau, gente. E foi. Obrigadão, Nick, pelo convite. Eu que agradeço vocês terem